61. E eu acho que tem aquela coisa daquele retrato do momento também, né? Porque às vezes você tá quantas vezes aconteceu, né? A gente até conversou com muitos entrevistados nossos aqui, que às vezes você tava naquela que você fala, não, tô voando. Você vai lá, faz uma prova e toma uma lapada. Você fala, meu, como assim, né, cara? Como assim? Aí depois você faz uma prova que você já não tá muito confiante, você foi bem pra caramba. É. Então, eu passei muito por isso, tá? Você passou por isso? Passei. De São Paulo foi assim. Essa de Rio Preto, voltando só um pode falar. Hoje em dia não, na época, um pouquinho depois que eu peguei a prova, eu disse, porra, bicho, eu mandei muito mal. Assim, achei meu desempenho. Quando eu saí da prova, eu disse, porra, fui benzinho. Quando eu vi que a turma tava gabaritando, eu disse, porra, a turma tá... O cara tem que ser advogado, economista, contador, saber um pouquinho de programação, contador. Eu disse, caralho, letras, turma, né? Letras. Pô, a turma tá voando. Foi quando eu tive, bicho, essa área fiscal aqui, a turma não brinca não, velho. Você viu que o negócio era mais embaixo, né? Uhum. E você ficou decepcionado ou você falou assim, bom, já sei que eu tenho que fazer então? Sei o que eu tenho que fazer. Eu nunca me frustrei assim, já me abalei, mas assim, eu sempre buscava o porquê, o que é que eu normalmente refazia as provas, sabe? Pegava pra dar uma olhadinha no que eu errei e tal, porra. Porque primeiro que tem chance de cair de novo, normalmente até cai de novo se a prova for perto e tal. E assim, pra ter tem que ter um entendimento, você tem que não adianta, eu tenho que saber onde eu tô errando, o que eu tô errando, porque eu tô errando. Senão não melhora. Sim. E aí, depois dessa de Rio Preto aí, que você tomou uma lapada, você continuou estudando só para fiscal. A partir de então, você não quis mais estudar para controle, você não quis estudar para nada, você foi só fiscal. Só que aí na verdade foi... eu acho que eu errei um pouquinho a ordem só. Porque eu fiz um pouquinho antes o Cefaz Bahia, que foi em 2019. A prova de Rio Preto foi em outubro de 2019. Em maio teve Cefaz Bahia. Só que eu fiz para área de controle. Ah, tá. Ela dividiu área, vamos dizer, tributária e controle. E aí essa foi a minha primeira prova, assim, área fiscal, auditor fiscal, só que era no VR de controle ainda. É controle interno, né? Era. Não é um CGE, era dentro do braço da Secretaria da Fazenda lá. É, porque hoje tem local que não tem a CGE. Tem local que eles têm o controle interno, mas não tem a CGE criada. Então o cara faz o papel do controlador interno, mas não é uma controladoria, sabe? São Paulo era assim. Ainda é. Agora que criou a Controladoria Geral do Estado. E aí você tomou uma surra também nesse? Isso. Aí nessa prova foi quando eu comecei a estudar direito tributário, porque já tinha um pouquinho, era um mix. Já botava o pezinho na área fiscal, mas com bastante ênfase em controle. E eu tinha feito em novembro o TCE Minas, então eu vinha numa pegada bem de controle. Aí em maio de 2019 já comecei a desviar um pouquinho o caminho para ir para o fiscal. Essa prova foi boa por causa disso, que ela tinha um pouquinho dos dois. Sim. Não fui bem também, fiz uma estratégia de prova horrível. Foi quando eu comecei a ver também que, porra, a estratégia conta muito. Que eu me lembro que na época eu peguei o edital e disse, vai ter 2 matérias que eu vou negligenciar, eu não vou estudar. Quais isso, eram? Na época foi estatística e talvez TI, acho que TI. Eu faria a mesma coisa. Escolheu bem. Eu faria a mesma coisa. Estatística tem uma boa base, tá? Teve uma questão de média lá, porque tipo, ele dava o rol, dava a média no rol, embaixo do rol. Era só aplicar, um exemplo. Que faz um desvio de somatório e tal. Eu não vi isso, não me atentei, somei os números, dividi, de alguma forma calculei a média errada, que estava lá dada na questão. Estava dada, era um item dado. Eu calculei, não vi. E tinha essa resposta que você chegou? A resposta errada tinha lá? Não, próximo, arredondei lá de algum jeito. Mas essa estratégia aí me botou no barro. Até fui bem em AFO, as matérias de controle. Lembro demais disso. Nas duas que eu negligenciei, sei lá, acho que daí eram 10, eu acertei 2, 3. Chutando tudo? Chutando. Assim, que fazia sentido. Li aí, porra, isso aqui faz sentido. Estatística acho que eram 6, 7, acertei 3. Errei essa no vacilo. Você foi bem ainda, cara. É porque estatística tinha uma base. Aí eu disse, não ia negligenciar 100%, sabe? Era uma tipo assim, com a bagagem dá pra ir. Foi quando eu vi também que esse negócio de bagagem... assim, talvez não vá pra canto nenhum. E isso aí seria uma estratégia que talvez numa CESP dá pra você aplicar. Sim. Porque um VOF você deixa em branco ali e tal, não se compromete, não perde ponto. Mas num FCC e numa VUNESP... Não tem o que fazer. Eu adoro prova Sebrasp por causa disso. Porque você tem a opção de não estudar uma matéria. Exato. Agora, e é uma estratégia de prova não estudar uma matéria. Exatamente. Não estudar... Esse negócio de estudar toda e tal, isso aí eu não acredito. Não, é impossível. Tem que fazer um levantamento e tal. É impossível. A gente recebeu aqui o Renato, ele é juiz federal hoje. Só que ele foi fiscal do ISS, aqui de São Paulo. Ele foi Cefaz depois, fiscal tributário da Cefaz. O cara é um papa concurso, procurador do município de São Paulo, agora é juiz. Ele falou assim, quando eu fiz a prova da Cefaz de São Paulo,
Lembra? Lembro. Eu chutei tudo estatística. Eu nem pensei, eu chutei tudo uma letra e ainda acertei 3. Porque ele falou, porque não tinha como fazer. Não dava, não tinha como. E ele usou a estratégia de não fazer, de não estudar tal questão e deu certo. Isso aí funciona. Às vezes, não é? Não deve ser botado tem que ser estratégico, né? O chute também tem que ser estratégico. Não pode ser... exato. É porque ele falou que tem prova, por exemplo, tem prova que é P1, que cai português, TI e tal. Às vezes você fazendo corte, você tá dentro, entendeu? Ele falou, tem que fazer o corte, porque é impossível você... Eu sei todo o edital de fiscal. Não vai, né? Difícil.